Hoje vai ser um programa diferente. Nós vamos falar que no próximo dia 11 de agosto, quarta-feira, estará acontecendo o último eclipse do ano, o último do século e o último do milênio. E este acontecimento está abrindo as portas do fanatismo, da ignorância e da superstição, fazendo a mídia fervilhar com muitas notícias sobre o fim do mundo, fazendo com que as previsões de muitas seitas e de muitas religiões também, para que a virada do milênio, todas estas previsões sejam antecipadas para coincidirem com o último eclipse do milênio, conhecido como o eclipse fatal. E por isso, para trazermos ao seu conhecimento as verdades relacionadas a este acontecimento, o assunto do nosso programa de hoje é o eclipse fatal. A evolução do nosso planeta Terra começou com o início do sistema solar. E de acordo com o calendário ocultista Tamil, elaborado pelo mago Atlante Asura Maya, o início do sistema solar e da própria Terra foi há 1.955.884.799 anos atrás. E como nós temos de 1 a 4 eclipses solares por ano, nós já tivemos aproximadamente 5 bilhões, eu vou repetir, 5 bilhões de eclipses solares. E só do tipo que vai acontecer agora, desse que todo mundo está assustado, o chamado eclipse último do milênio, nós já tivemos desse tipo, pelos dados ocultistas, 1.955.884 eclipses iguaizinhos, o que equivale a dizer, para os fatalistas, para os fanáticos assustados, que já ocorreram então 1.955.884 possibilidades de fim de mundo. E, como nunca aconteceu, isto nunca aconteceu o fim do mundo, a probabilidade dele ocorrer é zero. Zero bem redondo. E se tivesse acontecido algum, obviamente eu não estaria aqui falando e nem vocês ouvindo neste momento. O ocultismo estuda os ciclos universais, cuja unidade chama-se Kalpa, ou um dia de Brahma, e que equivale a 4.320 bilhões de anos terrestres, que é o tempo que ocorre desde o nascimento de um sistema solar até a sua morte ou fim. E, no nosso caso, o fim da Terra acontecerá fazendo a diferença, ou seja, 4.320 bilhões de anos, que é o tempo de vida, menos o que já viveu, 1.955.844.799 anos. Faltam então ainda para o fim do mundo, não alguns dias com algumas horas, mas simplesmente 2.364.115.201 anos. Com base em calendários ocultistas, quando acontecerá então o fim do sistema solar? Todos os seus 9 planetas, seus 44 satélites, seus 1.800 asteroides e seus milhares de cometas que serão então sugados pelo Sol. E o Sol, que representa 99,8% de todo o sistema solar. E o mesmo Sol então se apagará para começar a noite de Brahma, que terá a mesma duração de 4.320 bilhões de anos de trevas, de escuridão, de não manifestação, formando o ciclo completo de dia e de noite de 8.640.000.000 de anos. E este é apenas um dia de Brahma. E como Brahma vive 100 anos, Brahma vive então uma vida total de 311.040 bilhões de anos. E este período, ocultamente, corresponde apenas aos ciclos de evolução em nosso universo. Mas existem um número de universos equivalente ao número de galáxias, que por sua vez são equivalentes ao número total de estrelas em nossa galáxia. Ou seja, 150 bilhões de estrelas em cada galáxia, 150 bilhões de galáxias, 150 bilhões de universos, e isto é apenas uma pálida ideia do que é Deus, do que é universo e do que é infinito. Estes números são números muito grandes,
que assustam, que mostram o que é a realidade cósmica e que servem também estes mesmos números grandes para medir a ignorância dos que acreditam que o mundo vai acabar, dia 11 de agosto de 1999. Eclipse é uma palavra masculina, é masculino, e o eclipse do Sol é um ocultamento transitório do Sol, devido à Lua, este satélite, estar posicionada no momento do eclipse entre o Sol e a Terra. E o eclipse pode ser total ou parcial. E o eclipse que vai ocorrer agora, na semana que vem, é total, onde o Sol, que tem o mesmo diâmetro aparente da Lua, ficará totalmente coberto, provocando uma escuridão total durante o maior tempo que se conhece até hoje, ou seja, durante mais de 2 minutos, durante exatamente 130 segundos, no caminho do eclipse. Nos outros locais, não, a gente vai ter penumbra e leve escuridão. Mas no caminho do eclipse, para os observadores que estiverem nesse caminho, ou seja, aqueles que estiverem na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Áustria, Hungria, Bulgária e na Romênia, com o maior ponto de observação, o melhor ponto para fins astronômicos, para medir as labaredas ou o halo solar, vai ficar numa cidadezinha bem pertinho, mais ou menos 150 quilômetros de Bucareste, capital da Romênia, cujo nome é Riminicu Vilseia, uma pequena cidade que vai se tornar famosa. Parcialmente, o eclipse será visto também em alguns outros pontos do Irã, do Iraque, da Turquia, da Síria, do Paquistão e também da Índia. O eclipse não será visto no Brasil nem no Hemisfério Sul. No dia 11 de agosto, o Sol nascerá às 5 horas e 55 minutos e o seu poente, o seu ocaso, ocorrerá às 18 horas e 46 minutos. E o momento máximo do eclipse total será às 8 horas e 4 minutos. Um momento ideal, idealíssimo para boas mentalizações, para vibrar paz, amor, altruísmo, ética, moral, através de práticas esotéricas, místicas e religiosas. E nunca, nunca, nunca um momento para desespero, um momento para se assustar, se deprimir e ter pensamentos negativos. Os eclipses solares estão sendo acompanhados na humanidade com registros de várias civilizações muito antigos, como a Babilônia e a chinesa, desde 750 anos antes de Cristo. E também por outras civilizações mais antigas, como a iraniana, a egípcia, a grega, e os eclipses solares sempre foram temidos por se associarem com problemas pessoais de reis, líderes de povos, revoltas políticas, instabilidades sociais e também guerras. E por outro lado, o eclipse solar incentivava a outros reis menos medrosos e a outros líderes espertalhões para provocar, para desencadear guerras e conquistas, e ao longo do tempo, muitos conflitos mundiais também seguiram o mesmo caminho. Ocorreram muitos conflitos ligados aos eclipses totais e anulares do Sol, como, por exemplo, o início da Primeira Guerra Mundial em agosto de 1914, após o eclipse de 21 de agosto de 1914. Então veja que a própria Primeira Guerra Mundial ocorreu logo após o eclipse solar. E também a Segunda Guerra Mundial, que ela foi declarada pela França e pela Inglaterra contra a Alemanha, após a Alemanha ter invadido a Polônia e tomado Varsóvia, em outubro de 1939, próximo ao eclipse total do Sol, que ocorreu em 12 de outubro de 1939. E também, em maio de 1966, os Estados Unidos bombardearam Hanoi, levando a guerra do Vietnã ao seu clímax, junto com o eclipse anular solar, acontecido uma semana antes, em 20 de maio de 1966. E, recentemente, a Operação Tempestade do Deserto, na guerra contra o Iraque, que aconteceu no dia 16 de janeiro de 1991, exatamente um dia após o eclipse anular do Sol. O dia 11 de agosto será realmente um dia catastrófico, mas para os donos de restaurantes, pois é o dia dos advogados e, portanto, o tradicional dia do pendura, onde os estudantes de direito fazem o que não é direito, comem e saem sem pagar. Quanto ao eclipse, existem, lógico e esotericamente falando, influências planetárias sobre a Terra.
As explosões solares aumentam o índice de radioatividade e também de doenças como câncer de pele. Aumentam tempestades, alteram a velocidade dos ventos, provocando cataclismos terrenos. A Lua também, nós sabemos que pelas forças gravitacionais, a Lua, ao se aproximar e se afastar da Terra, provoca as marés, as tempestades, enchentes, e a Lua, em seu ciclo sideral de 27,3 dias, que é o tempo que a Lua dá uma volta em torno de si mesma e que coincide com o período de translação, ou seja, o mesmo período que a Lua dá a volta em torno de si mesma, ela também dá a volta em torno da Terra em translação, fazendo com que a gente vê assim somente uma de suas faces. E este ciclo de 27,3 dias rege todo o sistema de ovulação da mulher. Os 400 óvulos que a mulher produz em sua vida, desde a primeira menstruação, que é a destruição do primeiro óvulo, até a última, ou a destruição do último, ou menopausa, este ciclo total é regido por ciclos menores de 27,3 dias da Lua, ou pelo arredondamento prático de tabelas de 28 dias, que tem sempre que ser antecipadas. As forças gravitacionais dos grandes planetas, dos gigantes Júpiter, que é 1.300 vezes, e Saturno, 750 vezes maiores que a Terra, também exercem influências gravitacionais físicas, facilitando cataclismos físicos também. Do mesmo modo, o eclipse solar exerce influências físicas diretas na Terra. Nos 2 minutos de ocultamento, a Terra terá menos prana, menos energia vital, pois a energia prana é doada pelo Sol, e pessoas sensíveis sentirão estes efeitos, bem como pessoas em estados críticos e extremos de falta de vitalidade poderão morrer nesse momento com muito mais facilidade. Os animais, então, nem se fale, ficarão totalmente descontrolados pensando que é noite, se recolherão em seus ninhos e para suas tocas sairão em revoadas cantando, agindo como no pôr do sol, para logo em seguida, assustados, descontrolados, agirem como no nascer do sol, saindo de suas tocas, de seus ninhos, estranhando tudo o que está acontecendo e ficando assustadíssimos, como sempre acontece em eclipses solares. Esotericamente, com o ocultamento do Sol pela Lua, as forças ocultas do Sol, que comandam o sistema solar, deixarão de comandar a Terra e serão então liberadas, fortificadas, forças poderosíssimas da anarquia, que desencadearão gradativamente revoltas, crimes coletivos, ataques terroristas e rebeldias. Pelo mesmo motivo, dirigentes de povos, principalmente no hemisfério norte e nos países que falamos, onde tem o caminhar do eclipse, ocorrerão acontecimentos estranhos. Eles serão afetados, estes dirigentes serão atacados e também nesses locais se desencadearão conflitos raciais, sociais, políticos e possivelmente até guerras. São tendências, são influências provocadas diretamente pelo eclipse. São suprassensíveis, sutis, mas se repercutem fisicamente. Mas tudo isso pode ser controlado, tudo isto pode ser modificado e até mesmo invertido, dependendo apenas dos próprios dirigentes, dos líderes sociais e do povo em geral. Sabendo que isto existe, procurando o lado oposto, procurando buscar a ética, a moral, a ordem, o bem, o belo e também o próprio altruísmo. Não sou profeta, nós não somos profetas, mas o clima apocalíptico atual e a importância que está sendo dada neste último eclipse do milênio vai mostrar pela mídia crimes, suicídios coletivos, desastres aéreos e outros desastres, catástrofes associadas ao eclipse, atos de terrorismos, vandalismos, anarquia, e esperamos que ninguém queira, por seu livre-arbítrio, ser o executor de profecias de Nostradamus e de profecias de outros fatalistas, e fazer acontecer desgraças maiores e mais significativas no meio da humanidade. Por isso, querido e querido ouvinte, mais do que nunca, este é o momento de pensarmos positivamente, de agirmos com bom senso, fazer o que a Rádio Mundial diz, acreditar na vida, de termos boas mentalizações, de acreditarmos em Deus, de orarmos segundo a nossa religião para a paz mundial, primeiro para a paz interior, depois para a paz mundial, para o brotamento do amor entre todos os seres, para que a ética e a moral sejam a verdadeira bandeira de luta no dia a dia e para também o nosso bem-estar, bem-estar de todos, paz mundial, felicidade suprema em todos os cantos do planeta. E no nosso programa de hoje, nós vamos procurar esclarecer as dúvidas que você tiver sobre o eclipse final. Lembrando que cada ser que se ilumina na Terra, cada ser que adquire o padrão de Cristo
Cristo, de crestos, de ungido, de iluminado, ele provoca uma mancha solar. E que quando a humanidade toda se iluminar, o sol então será coberto, cheio, pleno de manchas, e então se apagará, provocando o fim da evolução do homem, o verdadeiro eclipse final. Não esse que está agora, este é falso. Mas até então, nós teremos, sabem quanto, ouvinte, quantos eclipses solares ainda vão acontecer? Estimativamente, como temos de 1 a 4 por ano, teremos mais de 6 bilhões de eclipses solares. E exatamente pelos dados ocultistas, 2.364.115 eclipses de final de milênio, exatamente como este que a gente está vivenciando. Veja que número absurdo. Então, isto de 11 de agosto, pense bem, e as nossas palavras estão revestidas de conhecimento da sabedoria iniciática das idades. Você deve aceitá-las. Não aceite nem duvide, mas coloque dentro de você e medite. Você vai ver que cientificamente os dados batem com os estudos astronômicos. Então, tudo isso realmente funciona. Querido e querido ouvinte, quais serão então as influências ocultas do eclipse solar? Por que será que todos dizem que de 1000 passarás, a 2000 não chegarás? O que Jesus, Yoshua Ben Pandira, quis dizer com isso? Que nós não passaremos de 2000 e nós já estamos em 1999, batendo aí em agosto, batendo em 2000. E o que realmente vai acontecer na virada do milênio? Quais são as profecias de Nostradamus relacionadas com o eclipse? E o Brasil é uma terra sagrada, estará protegido? O que acontecerá com o eclipse? Os efeitos serão imediatos ou se prolongarão até a virada do milênio? E o que nós devemos fazer, pensar e agir no dia, no momento do eclipse? Bem, professor, é um tema realmente que a população mundial toda está falando. Essas suas palavras são importantíssimas para que os ouvintes possam meditar sobre isso. Na realidade, é evidente que não tudo, mas uma boa parte, não é, professor, depende do livre-arbítrio do homem. É como o senhor acabou de dizer, nós temos em muitas coisas o livre-arbítrio. Se nós procurarmos o bem, o bom e o belo, nós teremos o bem, o bom e o belo, com certeza, independente desse eclipse ou não. Está correto, professor? Bem, temos um ouvinte na linha. Alô? Alô? Quem fala? Hipólito. Hipólito, tudo bem? Boa tarde, professor Ademar. É o Daniel que está falando, Hipólito? Ah, tá. Bem, Hipólito, é um tema vastíssimo esse, a coisa está fervilhando. E em que a gente pode ajudá-lo? E qual a sua dúvida para que o professor possa esclarecê-la, Hipólito? Exatamente, depois que ele falou aí, fiquei mais confiante, viu? Nesse fim de milênio, eu queria saber quando e onde o novo avatar aparecerá. Ok. Né? E qual a missão dele e o anticristo, onde nessa altura está atuando. Muito boa pergunta, Hipólito. Eu tenho certeza absoluta que com essa sua pergunta você estará esclarecendo muitas coisas aos ouvintes e vai estar propiciando agora o professor uma ampla explicação sobre isso. Agradeço a sua pergunta, foi muito importante a sua participação. Então, muito obrigado, Hipólito. Se você puder desligar para um outro ouvinte poder também fazer sua ligação, agradecemos. Ok, muito obrigado. E você também. Bom, excelente pergunta, Hipólito. Na realidade, aquela expressão que é atribuída a Jesus, que de 1000 passarás e 2000 não chegarás, corresponde exatamente ao ciclo de peixes. Acompanhando a precessão dos equinócios, a cada mais ou menos 2000 anos em ciclo evolucional da humanidade, nós temos uma nova civilização que adquire um apogeu, um declínio e depois desaparece para o surgimento de uma nova civilização ou experiência racial que o ocultismo chama de ramos raciais. Então nós estamos exatamente no ano de 2000 em pleno final de um 7º ramo racial. E existem no máximo 7, pois a evolução é centenária. E quando a gente chega no 7º ramo racial, automaticamente vai começar o primeiro ramo de uma nova série centenária. Então nós estamos terminando nesta virada de milênio o 7º ramo racial da 5ª sub-raça chamada teutônica e da 5ª raça-mãe ariana. Nesta virada de milênio nós passaremos então para o primeiro ramo racial da 6ª raça que nós chamamos raça bimânica, com sementes Inca-Tupi, e ainda da mesma 5ª raça-mãe ariana. Então na realidade nós estamos mudando de um 7º ramo racial para um primeiro ramo racial. E quando isso acontece, ele ocorre com a mudança da 5ª sub-raça para a 6ª sub-raça. Existem cataclismos, os 4 cavaleiros do Apocalipse estão presentes, como domínio, guerra, fome e peste. E numa intensidade maior, porque está acontecendo uma mudança de sub-raça. Cada raça-mãe tem 7 sub-raças, cada sub-raça tem 7 ramos raciais, que dá 49 experiências evolutivas para cada raça-mãe. Então nós estamos na mudança da 5ª sub-raça para a 6ª sub-raça. Do 7º ramo racial da
da quinta sub-raça para o primeiro ramo racial da sexta sub-raça. Neste caso, os acontecimentos são muito mais significativos do que aqueles que ocorrem, por exemplo, na mudança de um primeiro ramo racial para o segundo, de um segundo para o terceiro e assim por diante. Quando chega no sétimo, a coisa é mais forte. É isso que vai acontecer. Então, de 2000 não passarás, significa a chegada do final do ciclo de peixes que o próprio Yoshua ben Pandira, o Jesus bíblico, escrevia na areia como seu símbolo, para o início de um novo ciclo, que é o ciclo de Aquário. E em cada período, no período de peixes, o Avatara, Ava quer dizer descida e Tara vem de Torá ou lei, é a descida da lei no meio dos homens. Então, Jesus, como Avatara de peixes, cumpriu toda uma missão de orientar a humanidade, de trazer a consciência evolutiva durante 2000 anos. Nessa transição de milênio, nós teremos então a vinda de um novo Avatara, que é a volta de Jesus, que ele mesmo falou, é a volta do Messias, do Salvador, que todos estão esperando, com diversos nomes, que nós ocultistas chamamos de Maitreya, o Senhor das Três Maias, o Senhor dos Três Mundos. E Maitreya, então, já está vivo, ele já nasceu, está no meio da humanidade, em sono paranishirpânico, e vai ser colocado no meio do processo evolutivo com 16 anos de idade no ano de 2005. E ele vai vir sempre com aspecto de homem e mulher. Então tem o aspecto Maitreya homem, o aspecto Maitreya mulher. E nós não sabemos ainda qual dos dois vai ser aquele que vai ter o maior potencial, se é o feminino ou masculino. Mas tudo indica que pelo processo atual, a importância da mulher na virada do milênio, como nós sempre falamos, a manifestação seja mais feminina do que masculina. Mas, na realidade, ela é andrógena, porque os dois participam, o feminino e o masculino, mas com a consciência separadas em dois seres, o homem e a mulher, porque ele entra no jogo polar. À medida que surge o Avatara, surge o anti-Avatar. À medida que vai surgir o novo Cristo, vai surgir o anticristo, pois é uma regra de lei e existe a polaridade. Nós estamos no mundo polar. Então, sempre que surge o Cristo, surge o anticristo. Exatamente em 2005, nós teremos também o apogeu, o início do apogeu do anticristo e do Cristo. As forças anticrísticas estão presentes na humanidade. Por isso que tudo está liberado: sexo, conspurcação, drogas, perversão, crime, maldade, angústia, estresse. Essas são forças anticrísticas que aí estão, mas são aspectos menores. Mas ele vai se manifestar em sua totalidade, o anticristo, também em 2005, junto com Cristo também em 2005. Ele vai adquirir a sua consciência maior acima dos 25 anos, pois um ser desse equivale a nós com 60, 70 anos, tendo 16. Então, quando ele tiver ao redor de seus 30 anos, de 25 anos para mais, ou seja, lá para 2015, mais precisamente em 2020, entre 2020 e 25, a humanidade então vai estar totalmente transformada e vai estar realmente com toda a sua consciência plasmada na face da Terra. Mas o ano-chave de transformação é o ano de 2005. Então funciona assim. Acredito que a gente respondeu todas as suas perguntas, muito inteligentes, e obrigado pela sua participação, Hipólito. Bem, vamos dar continuidade ao nosso programa e temos mais um ouvinte na linha. Alô? Alô? Quem fala? Yara. Yara, como vai, Yara? Tudo bem, senhor? Tudo bem com você, Yara? Tudo bem, graças a Deus. Que belo tema hoje, né, Yara? Pois é. Como sempre. Mas eu queria saber sobre reiki. Sobre reiki? Pode Será ser. o que tem a ver o reiki, quem sabe, aí, com esse tema de hoje? Vamos ver se o professor consegue aí coordenar isso, né? O que você gostaria de saber? Então, é que eu fiz o reiki nível 1 em uma linha e fiz o reiki nível 2 em outra linha de reiki. Sim. Daí uma pessoa lá do outro nível falou que há sempre conflitos nessas linhas de reiki. Sim. E eu queria saber se não é uma coisa só, se o reiki não tem uma linha só, não é uma coisa do universo. Ok. E que eu quero tirar essa dúvida. Muito obrigado pela sua participação, Yara. Bom, realmente não tem nada a ver com o fim do mundo, mas a gente realmente vai, lógico, o nosso objetivo é responder, não é, Yara? O fato de você ter feito o reiki nível 1 em uma linha e nível 2 em outra linha, não tem nada a ver. O que você tem a ver e pensar é com as linhas em si, se a linha que você seguiu para fazer 1 é boa ou não, ou se a linha 2 é boa ou não, porque existem linhas melhores e linhas que têm determinadas deficiências. A gente sempre indica a Associação Brasileira de Reiki, porque a gente acompanhou o trabalho deles e a gente indica apenas dessa forma mais concessional. Mas o fato de você ter feito o reiki nível 1 com um e nível 2 com outro não quer dizer nada. Você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar em se capacitar a receber realmente este dom e de passar esses dons para outras pessoas. E isto você vai conseguir usando o reiki em você mesmo, e a hora que você sentir os efeitos no seu próprio corpo, que é o maior laboratório para se testar reiki, é o próprio corpo. A hora que você sentir estes efeitos e realmente comprovar para si mesma que funcione e que você pode intensificar cada vez mais esses efeitos,
aí você pode passar numas outras pessoas. Não se preocupe, não se amofine porque fez com um, fez com outro. Você tem que se preocupar com a sua capacitação e também de procurar um local que te ensine Reiki, que tenha realmente uma capacitação maior, que seja um pessoal cônscio daquilo que está fazendo e que tenha conhecimentos fechados, herméticos do processo Reiki. É isso que você tem que fazer, tá bom, Yara? Mas aproveitando, já ligando a sua pergunta com o Apocalipse, no dia, exatamente às 8 horas da manhã do dia 11 de agosto, 8 horas e 4 minutos, o Sol vai estar coberto. E como o Sol, ele é o fornecedor da energia vital, nós teremos menos energia vital na natureza. Então, é um momento que o reikiano, ele deve também utilizar para procurar afinar toda a sua capacitação de absorver esta energia vital, que nós chamamos Rei universal, e Ki é o próprio nome de prana, pelos chineses. Ki em chinês quer dizer prana, a mesma energia vital que nós vamos estar desprovidos durante 130 segundos, ou 2 minutos e 10 segundos, no próximo dia 11. Então o reikiano deve se sintonizar, já que ele é reikiano, já que ele mexe com estas energias, apesar de nós estarmos afastados da linha onde vai acontecer o eclipse, que é a linha do eclipse, lá no hemisfério norte, mas quem for sensitivo vai perceber isso. Então use esta tua percepção para você se afinar e saber o quanto você está ligado com esta energia. Vai ser o momento ideal para você saber se você está realmente sintonizado com a energia do Reiki ou não, pois no momento do eclipse a gente percebe isso. É o que eu poderia relacionar com o Reiki. Um grande abraço, Inhari, obrigado pela sua participação. Programa Ocultismo Sem Mistérios, à luz da ciência eubiótica. Alô? Oi? Com quem eu falo? Ana. Ana, como vai, Ana? Tudo bem. Tudo bem? Qual seria a sua pergunta ao professor sobre o tema de hoje, Ana? Olha, sobre o tema de hoje não, eu queria saber uma coisa mais... Mas é tão importante, se você imagine quanta coisa nós podemos relacionar com tudo isso. Embora, evidente, a sua pergunta é a sua pergunta e vamos ouvi-la. Mas o tema de hoje ele foi escolhido exatamente por isso, porque as pessoas estão mistificando muito isso. O que está acontecendo já está acontecendo. Mas tem um lado bom, né, Ana? É sinal que você não está nem aí com isso daí. Né? Isso é importante. Você fala, bom, apocalipse, fim de mundo, o que é isso? Eu estou na minha, estou levando a minha vida, estou... Não muda nada. Com apocalipse. Olha, professor, eu adoro o senhor. Eu conheci um pouco da eubiose pelo Antônio Carvalho no rádio. Ótimo. E acho maravilhoso. Só que eu estou assim completamente louca. Minha cabeça está fervendo. Eu não consigo. Louca. Eu queria saber se que base científica só de boca ao ouvido. Eu não entendi a pergunta, Ana. Não, se tem alguma base científica daquelas das raças. Das raças? Sub-raças. Ah, sim, toda a história, tudo que nós falamos sobre a eubiose. Ok, na realidade... Estou completamente confusa. Ok, deixa eu ver se eu entendi. Você quer saber tudo isso que é dito, qual é a origem, qual é a base científica, da onde nós tiramos tudo isso, é isso? Adoro, professor. Tá bem. Então tá bom, Ana. Bom, vamos lá. Então vamos à resposta. Todo esse conhecimento que a gente fala das raças, sub-raças, que nós estamos no 7º ramo racial, de uma 5ª sub-raça teutônica, de uma 5ª raça maiariana, tudo isso está dentro de um conhecimento que o ocultismo chama de antropogênese. Antropos quer dizer homem, gênese quer dizer criação. Dentro das linhas herméticas existem 2 grandes estudos. O primeiro é cosmogênese, onde nós estudamos a criação ou a gênese do cosmos. E o outro é antropogênese, a criação ou a gênese do ser humano. São conhecimentos muito profundos, pois são as 2 bases existenciais para nós, pois nós somos os seres viventes que têm maior capacitação e maior grau de entendimento na evolução para vivenciarmos tudo isto, tanto a vivência com os homens como a vivência com o cosmos. Quando eu falo que a humanidade começou há 1.660 bilhões de anos atrás, que é a sua idade, que é a minha idade, que é a idade de todo mundo que está ouvindo esse programa, é uma realidade. E onde estão esses registros? Pelo ocultismo, que é uma linha de livres pensadores, nós não devemos aceitar nada do que nós ouvimos, pois poderemos estar aceitando algo errôneo. Não porque alguém falou aquilo errado, mas porque nós entendemos de uma forma errada. E ao mesmo tempo, a gente não deve duvidar de nada do que a gente ouve dentro de uma escola de iniciação, pois poderemos estar fechando a nossa mente a grandes verdades cósmicas e que vão atrapalhar o nosso processo evolutivo. A postura de um discípulo, a postura de um neófito, e a gente sempre fala isso no nosso programa, a postura que você deve ter, que
querido ouvinte, é nunca, nunca, nunca aceitar nada do que eu falo, mas ao mesmo tempo, nunca, nunca, nunca duvide de nada do que eu falo. Pegue esse conhecimento, coloque dentro do seu ser e espere, e vá buscar a verdade pelas suas pernas, pela sua cabeça e pelos seus esforços. E à medida que você isto o fizer, a resposta chegará e a verdade baterá dentro do seu ser. E quando isto acontecer, a mentira não existe e a verdade se faz luz. Pois quando existe verdade, não existe o oposto dela, que é mentira. E a gente entra então no conhecimento supremo da verdade. E nós temos um registro dentro de nós que chama-se ponto bindo. E esse ponto bindo, ao olhar clarividente, ele é visto como um pequeno ponto luminoso na ponta do coração. E se nós colocarmos a consciência dentro desse ponto bindo, tudo isso que eu falo, tudo isso que o ocultismo fala, e não é só o ocultismo, a maçonaria fala isso, a antroposofia, a gnose, a tradição Rosa Cruz, todas as linhas herméticas. Isto não é só a eubiose, todas as linhas têm este conhecimento. E se você entrar nesses registros, você verá a verdade dentro de você mesma. Você verá todo o descortinar de todas as suas evoluções. Você verá todas as experiências que você teve na raça ariana, desde o troglodita ariano até o momento atual. Você verá todas as experiências que você teve na raça Atlante, desde o troglodita Atlante até o troglodita final, até o Atlante final. Você verá também as experiências da raça lemuriana, desde o troglodita até o lemuriano final. Você verá todas as experiências que você vivenciou na segunda raça mãe, que foi a hiperbórea, desde o troglodita hiperbóreo até o hiperbóreo final. E por último, lá atrás, começando a 1.660.000.000 de anos, você vai ver a sua primeira experiência no primeiro ramo racial das primeiras sub-raça adâmica, como apenas uma forma de pensamento, até chegar ao final da raça adâmica. Tudo isso você não tem que aceitar, tudo isso você também não tem que duvidar. Tudo isso existe dentro de você. Vá buscar dentro de você aquilo que todo mundo busca fora, e quando você entrar pela meditação dentro do registro do seu ponto bindu, você verá tudo isso como descortinar e como consciência. E tudo isso, quem entra nesse processo vê e relata as mesmas coisas. Não porque disseram, mas porque vivenciou. Este é o segredo, tá bom, Ana? Um grande abraço a você e obrigado pela sua participação. Bem, professores, já estamos chegando ao final do programa, infelizmente, e gostaríamos aí das suas palavras finais. Bom, o nosso programa está chegando ao seu final. Eu queria só terminar esse programa dizendo para você não mudar nada na sua vida. Leve a sua vida normalmente. Quarta-feira, dia 11 de agosto, às 8h04, no momento máximo, no nosso horário, no horário do país, a gente tem que somar 5 horas a mais, no caso da Alemanha e assim por diante. Mas às 8h04 é o momento que você deve se sentir bem positivamente. Você, reikiano, sinta esta falta de energia que vai estar em volta do nosso ser. E você também, que não é reikiano, independentemente de sua religião, do seu credo, da sua filosofia, mentalize positivamente, não acredite em nada do que estão falando. Existem as influências, como eu falei, mas são influências de uma mudança de ramo racial, de uma mudança de sub-raça que estão acontecendo agora. Isto não vai ser o fim do mundo está muito longe, pois ainda vai dar muitas voltas a evolução em torno do globo terrestre, e a última experiência, o 7º ramo racial da 7ª sub-raça, da 7ª raça-mãe, vai acontecer onde hoje é o Polo Norte, só que ele vai estar virado 90 graus em relação à situação atual. Então veja que muita coisa vai acontecer ainda e muitas catástrofes vão acontecer até então. Fique tranquila, fique tranquilo, leve o dia 11 de agosto numa boa. Você que é advogado, aproveite a sua data, parabéns a você nesta data, e tinha que ser mesmo no dia 11 de agosto, advogado é fogo, mas parabéns a vocês, advogados, e todos que trabalham na linha de direito. E no dia 11 de agosto, então, busque um equilíbrio, mentalize amor universal, paz universal, e use este momento das 8h04 até 8h06, procure se insuflar de amor e positivismo.